Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita dessa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora para a pregação, roda a vinheta. Amados irmãos, nós vamos nesse instante ouvir a pregação da palavra do Senhor. Hoje estamos iniciando uma série de exposições na carta de Tiago. Então nós vamos até Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1, mas o texto da pregação é especificamente o versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita,
lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos ler mais uma vez o versículo de número 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer porque temos a tua palavra, que é lâmpada e luz para nós, nos mostra o caminho pelo qual devemos seguir. Nós pedimos, Senhor, que agora que estamos prontos para iniciar uma nova série de exposições, que mais uma vez, durante toda esta série, o Senhor nos conceda a sua bênção. Abra os nossos ouvidos, nosso entendimento. Concede-nos, Senhor, o ouvir atento, o ouvir humilde e manso, o ouvir com disposição e desejo de ver a tua palavra frutificar em nossa vida. Abençoa, Senhor, aquele que falará, que anunciará a tua palavra. Dá a ele sabedoria, graça, ajuda-o para que seja fiel, para que não fale de si mesmo, mas fale o poder do Espírito Santo com clareza. Ajuda cada ouvinte para ouvirmos com atenção, para ouvirmos com um coração sincero, desejoso de que tua palavra penetre até mais profundo do nosso ser e promova mudanças que sejam por Jesus Cristo para a tua glória. Nós oramos, Senhor, e pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, como mencionei, hoje começamos então uma série de exposições na epístola, na carta de Tiago. E o sermão desta tarde, ele servirá como uma introdução a toda esta série de pregações. O que nós temos diante de nós quando abrimos a palavra de Deus nessa passagem que nós temos aqui quando chegamos a este livro de Tiago? Apesar de nós não termos aqui todos os elementos que nós encontramos, por exemplo, nas cartas do apóstolo Paulo, sem dúvida, também aqui nós temos uma carta. Alguns estudiosos gostam de dizer que não é exatamente uma carta, mas ela é uma carta. Ela não é uma carta pessoal, como por exemplo de Paulo para Timóteo. Ela não é uma carta direcionada a uma igreja específica, como por exemplo a carta de Paulo à igreja em Roma. Mas ainda assim é uma carta. Isso fica evidente quando observamos que ela tem alguns elementos, apesar de não ter todos os elementos de carta. Então ela parece reunir os elementos de uma carta e os elementos de uma exposição, os elementos de um texto como se fosse uma pregação. Mas temos, sem dúvida, aqui uma carta. Uma carta através da qual Tiago transmitiu advertências relacionadas a situações específicas das pessoas que receberam essa carta. É verdade que a carta de Tiago tem sido, na história da igreja, motivo de muitas controvérsias, por diversas razões. No entanto, as igrejas de Cristo reconheceram que esta carta é um livro canônico, é um livro inspirado pelo Espírito Santo. E por isso está entre os livros do Novo Testamento e é uma das cartas mais conhecidas e mais citadas do Novo Testamento. Provavelmente, isso se deve ao fato de que Tiago é extremamente prático na sua carta. Por isso mesmo, quando lemos a carta, podemos perceber que a carta está cheia de imperativos
Isso evidencia o objetivo de Tiago. Ele desejava corrigir, exortar, consolar, instruir seus leitores. Se você já leu essa carta, talvez percebeu o quanto Tiago é conciso, ele é direto, o quanto ele é didático, usando várias imagens para colocar o ensino, a instrução diante dos seus leitores. Ele queria que aquilo que ele estava escrevendo fosse entendido bem facilmente pelos seus leitores. E neste sentido, a carta de Tiago se assemelha bastante nesse uso recorrente das imagens e esse uso bem prático da instrução, se assemelha bastante aos livros de sabedoria, como o livro de Provérbios, por exemplo. No entanto, apesar de ser uma carta bem prática, nós devemos lembrar que esta carta foi escrita em circunstâncias diferentes das nossas. E, portanto, se nós queremos entender o que o Espírito Santo deseja comunicar à sua igreja em nossos dias, através dessa antiga carta, nós precisamos começar por procurar a entender as circunstâncias originais que levaram Tiago a escrever essa carta. E é exatamente aqui que o versículo 1 pode nos ajudar. O que nós temos no versículo 1 são aquelas informações que nós encontramos ainda hoje, sempre que recebemos uma correspondência. No versículo 1, temos esses elementos que compõem uma carta, tanto dos dias de hoje como daquela época. O remetente, quem escreveu, os destinatários, as pessoas que haveriam de receber a carta, e uma saudação. Nós não temos, é verdade, aqui todas as informações, talvez, que nós gostaríamos de ter para melhor compreender essa carta. Mas mesmo assim, o versículo 1 nos dá algumas pistas que nos ajudarão a entender, compreender o contexto original da carta. E já nessas informações, nós recebemos instrução da parte do Senhor. Portanto, nós vamos observar 2 pontos bem simples. O primeiro ponto é o seguinte: em primeiro lugar, nós temos o remetente da carta, quem escreveu. Vejamos como ele se apresenta aí no versículo de número 1, que ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então fica claro, foi Tiago quem escreveu esta carta. Esse nome Tiago vem do hebraico, Jacó. Então, Tiago é a mesma coisa que Jacó. Mas quem foi o Tiago que escreveu essa carta? No Novo Testamento há pelo menos 4 homens com esse nome. Então, qual deles escreveu essa carta? 3 desses homens aparecem num só versículo. Isso é muito interessante. 3 Tiagos aparecem num só versículo. Em Atos, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Então temos 3 Tiagos aqui. 2 são apóstolos e um é pai de um dos apóstolos. O primeiro Tiago mencionado aqui é o irmão de João. Ele foi um dos 12 discípulos. Mas em Atos, capítulo 12, versículos 1 e 2, aprendemos que ele foi morto a fio da espada pelo rei Herodes, bem no início da perseguição que a igreja em Jerusalém sofreu. Então, esse Tiago morreu bem no início da igreja lá em Jerusalém. O Tiago, irmão de João. O segundo Tiago é também um discípulo. Se diz que ele era filho de Alfeu. Não sabemos muito sobre esse homem. Geralmente, ele é identificado como Tiago, o menor. Ele não recebe muito destaque no Novo Testamento e não se fala muito sobre ele no livro de Atos. O terceiro Tiago mencionado nesse texto foi o pai de Judas.
um dos discípulos de Jesus. E o nome dele aparece aqui para diferenciar esse Judas do outro Judas. Tem o Judas Iscariotes e o Judas, filho de Tiago. São pessoas diferentes. O quarto Tiago, que não está lá mencionado no versículo que eu li, mas está em outras partes do Novo Testamento, era irmão do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, em Mateus, capítulo 13, versículo 55, lemos o seguinte. As pessoas disseram: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Portanto, o Senhor Jesus Cristo tinha um irmão chamado Tiago. Pelo que lemos em João 7, versículo 5, os irmãos do Senhor Jesus Cristo não creram nele a princípio. Então, João fala da incredulidade dos irmãos do Senhor Jesus Cristo. Porém, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, nós somos informados que depois de sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo apareceu a esse seu irmão Tiago. Então, 1 Coríntios 15, 7 diz isso. Então, Tiago, o irmão do Senhor, não só foi convertido, mas ele acabou por se tornar um importante líder da igreja em Jerusalém. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo fala da sua viagem a Jerusalém após a sua conversão. E eis o que ele diz: e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. É esse Tiago aí, que era o irmão do Senhor, não cria, mas aí se tornou também um dos apóstolos, e quando Paulo foi a Jerusalém, encontrou-se apenas com ele. Que Tiago era então um importante líder da igreja em Jerusalém, se pode notar pelas palavras de Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Ele se refere a Tiago como uma das colunas da igreja, juntamente com Pedro e João. Além disso, é Tiago que serve como moderador do concílio de Jerusalém, quando uma carta foi enviada às igrejas gentias, tomando decisões do concílio de Jerusalém. Esse concílio foi moderado por Tiago, o irmão do Senhor. Aliás, a linguagem de Tiago, nessa carta que foi enviada às igrejas gentias, é bem parecida com a linguagem que nós encontramos também aqui nessa carta de Tiago. Além dessas evidências que eu acabei de mostrar, existem outras provas levantadas pelos estudiosos para mostrar que quem escreveu esta carta foi, sem dúvida, o Tiago, que era irmão do Senhor e que serviu como um dos pastores da igreja em Jerusalém. Se tornou um apóstolo que estava servindo em Jerusalém e ocupou naquela igreja um papel de liderança junto com outros apóstolos. Um dos argumentos dos críticos contra essa posição é de que o autor dessa carta não se apresentou como irmão do Senhor, porque não lemos aqui, Tiago, irmão do Senhor. Então eles dizem, não é esse Tiago, né? Eles querem dizer que é outro Tiago, ou que seria uma carta de um pseudo Tiago, alguém que escreveu em nome de Tiago. Porém, nós podemos concluir, pelo que lemos no Novo Testamento, que esse não é um argumento que se fundamenta, porque ele não se apresentou como irmão do Senhor, porque esse elemento de ser irmão do Senhor não era o elemento para ele usar como argumento para exercer autoridade sobre os demais. Então ele não usou isso para servir ao Senhor no apostolado. Então, ser irmão do Senhor não dava a ele uma autoridade extra, e por isso ele não se apresenta dessa forma. É a conclusão que podemos chegar. Outras objeções têm sido respondidas com clareza por estudiosos do Novo Testamento, e podemos concluir, então, que o Tiago, que escreveu esta carta, era um dos líderes da igreja em Jerusalém, e ele era irmão do Senhor Jesus Cristo. Agora vejamos como esse Tiago, irmão do Senhor, se apresenta. Ele não se apresenta como irmão do Senhor, mas veja o que ele diz aqui a respeito de si mesmo.
Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra servo poderia ser traduzida como escravo. Quer dizer, uma pessoa que legalmente não pertence a si mesmo. Ela pertence a outra pessoa, a subsistência dela e a finalidade de sua vida está vinculada e determinada pela pessoa que possui direitos sobre ela, pelo seu mestre. Nesse caso, Deus e o Senhor Jesus Cristo. Tiago, então, se apresenta como alguém que não tinha nada que pertencesse a ele mesmo. Seu tempo, suas forças, seus dons, seu serviço, sua vida, tudo pertencia ao seu Senhor. Ele reconhece, então, o senhorio de Deus, o senhorio de Jesus Cristo sobre sua vida. E por isso, com humildade, ele se apresenta como escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas é digno de nota, e isso é importante para compreendermos não só esse versículo, mas a carta como um todo, que esse termo escravo, servo, é usado não só para apontar a humildade de Tiago, mas esse termo também é usado na Bíblia para falar de pessoas que Deus chamou para servi-lo, como grandes líderes. Por exemplo, Moisés, servo de Deus. Davi, servo de Deus. Assim, o termo servo sugere aqui também a ideia de que Tiago tem autoridade para admoestar seus leitores. Ele era um escravo a serviço de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Está a serviço do Senhor. Portanto, os seus leitores, as pessoas que estavam lendo sua carta, deveriam prestar atenção ao que ele está dizendo. Deveriam ouvir e guardar essas palavras que ele fala na qualidade de servo de Deus. Portanto, temos aqui, nessa carta, as palavras pastorais de um homem cuja posição é essa: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E como tal, ele não tinha direito de dizer aquilo que viesse à sua cabeça, o que ele achava. Mas as palavras de Tiago nessa carta deveriam, sendo ele escravo do Senhor, deveriam expressar a vontade do Senhor para os leitores da carta. Então entenda, o conteúdo da carta, o objetivo da carta estão amarrados a essa questão. Quem escreve é um escravo do Senhor. Então ele tinha uma grande responsabilidade, Tiago. A responsabilidade de escrever aquilo que Cristo desejava comunicar à sua igreja. Mas pense um pouco. A responsabilidade é só de Tiago? Não. Seus ouvintes também são responsáveis. Pois sendo ele um escravo de Cristo, eles deveriam ouvi-lo, deveriam prestar atenção ao que ele está dizendo. Amados irmãos, entendam, aqueles que servem como oficiais na igreja de Cristo Jesus são efetivamente servos. E a própria palavra usada, por exemplo, quando dizemos assim: eis aqui um ministro da palavra. Essa palavra, ministro, ela significa o quê? Ministro quer dizer servo. Isso é algo para nós sempre mantermos em mente. Os ministros da palavra e qualquer outro oficial na Igreja de Cristo são não pessoas que estão em um patamar altíssimo, como se fossem as pessoas mais especiais do mundo. Não. Quem eles são? Os ministros da palavra, os presbíteros, os diáconos, são servos de Cristo Jesus. Portanto, pensando sobre o ministério da palavra, à luz desse ministro chamado Tiago,
quando os ministros estão pregando, quando eles estão ensinando, quando eles estão visitando, quando eles estão aconselhando, quando eles estão orando, ou realizando qualquer outro trabalho inerente a este ofício. Como eles devem fazer isso? Eles fazem isso na qualidade de servos. E a esse respeito poderíamos lembrar aquilo que Jesus ensinou. Que mesmo que esses ministros fossem capazes de fazer tudo que o seu Senhor ordena, ainda assim, no final eles teriam que dizer a respeito de si mesmos: somos servos maus e infiéis. Então isso deixa claro para nós algo importante sobre Tiago, quando ele se apresenta à igreja, e algo que nós devemos compreender para o nosso contexto. Qual é? Esses que estão nos ofícios não são de fato as pessoas importantes. Eles são apenas servos. Eles não são insubstituíveis. Então nunca olhem para o ministro da palavra e digam assim: rapaz, aquele pastor, aquele pregador, aquele ministro da palavra, nunca vou achar alguém como ele. Como se ele fosse importante. Como se ele merecesse essa tão alta consideração de imaginar que no mundo inteiro não existe alguém como ele. Não. Os ministros não são importantes. Os ministros não são insubstituíveis. A igreja não depende de um ministro em particular para manter-se com fidelidade. É verdade, Cristo usa o ministério da palavra, mas Cristo não depende de um homem, da oratória, da capacidade, da teologia, do grau, se ele é mestre, doutor, pós-doutor, o que seja. Os ministros são apenas servos. Eles não são donos. Se eles são fiéis, eles não são donos de suas vidas. Quem é o dono deles? É Cristo. Foi Cristo quem comprou o ministro e Cristo quem comprou a igreja. Cristo é quem dá à sua igreja o Espírito Santo. Cristo é quem guarda a sua igreja para a vida eterna. Homens são apenas instrumentos. E devemos abrir aqui o parênteses quando dizemos que os homens são apenas instrumentos. E devemos colocar dentro desses parênteses para indicar que tipo de instrumentos eles são. Eles são apenas instrumentos frágeis, passageiros. São apenas isso. São falíveis. Então, Cristo usa homens que são instrumentos frágeis para servirem em sua igreja. E eles devem servir tal como Cristo ordena. Isso é o que a Bíblia ensina. Porém, irmãos, por outro lado, não se esqueçam que quando Cristo nos envia seus servos, se esses servos são fiéis, nós estamos debaixo da responsabilidade, da obrigação de respeitar e ouvir o que esses escravos têm a dizer em nome de Cristo. Quando nós temos homens que nos falam da parte de Cristo, que cuidam de nós, servindo como pastores do rebanho de Cristo, tanto nas questões espirituais, o ministro e os presbíteros, como nas questões materiais, os diáconos, nós devemos lembrar sempre que eles estão servindo em nome de Cristo. Então, no final das contas, Cristo dá esses servos para servir em sua igreja. Isso consiste num exercício de humildade. Os oficiais são chamados a servirem como escravos de Cristo. E a igreja é chamada a submeter-se a esses escravos de Cristo, a ouvir suas instruções, admoestações, porque eles estão a serviço de Cristo. Irmãos, que o Senhor nos ajude
para que todos nós venhamos a nos submeter integralmente ao senhorio de Cristo. Que nós não sigamos dois caminhos terrivelmente contrários ao que Cristo deseja para a sua igreja. Primeiro caminho contrário, a supervalorização dos ministros da palavra, dos pastores, como se fossem as pessoas mais importantes do mundo. É possível que em nossos dias muitas pessoas estejam escolhendo seus pastores com a quantidade de seguidores que eles têm no Instagram. A nossa cultura está nesse momento contaminada com esse tipo de ideia, né? Meu pastor tem 17 mil, então é um bom pastor. E o seu? O meu tem 500. Rapaz, ele é meio fraquinho. Talvez eles concluam esse tipo de coisa. Mas isso não é importante. Devemos então ser cuidadosos. Não supervalorizar os homens. Eles são apenas servos. Mas também nós devemos ser cuidadosos para não desprezar os homens que Cristo colocou para servirem a sua igreja. Então parece que há essa tendência constante em nosso meio. Ou queremos exaltá-los de maneira indevida, engrandecendo homens que são apenas servos, passageiros, frágeis. Muitas pessoas que fazem isso, quando esses homens erram, elas ficam frustradas. Eu esperava mais dele, mas ele não fez o que eu pensava que ele faria. Não é bem isso que eu queria. Eu escolhi outro que tenha mais seguidores. Mas um outro erro é olhar para eles e dizer, eu vou ouvir esse homem, é apenas um homem. Enchemos nossos lábios de uma rebeldia contrária à palavra de Deus. Corremos o risco de, desprezando os servos, acabar por desprezar quem o enviou. Então sejamos cuidadosos com esses dois grandes riscos. Então isso é o que aprendemos dessa primeira colocação sobre o remetente. Tiago, servo de Deus e de Cristo Jesus. Agora, em segundo lugar, nós temos os destinatários. Diz assim, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago segue o padrão da maioria dos escritores de cartas do Novo Testamento. Ele se dirige aos seus leitores em termos de duas coisas, o status e a localização. Quem eles são? As 12 tribos. Onde estão? Que se encontram na dispersão. O termo as 12 tribos aqui faz uma referência às origens históricas de Israel. Poderíamos pensar aqui, por exemplo, sobre os 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos. Mas nessa época da história do povo de Deus, as tribos tinham se dispersado e não era muito fácil identificá-las. Então, eles foram, por razões políticas e geográficas também, espalhados, essas 12 tribos. Eles não eram mais, então, as 12 tribos, na verdade, nessa época. Mas os profetas haviam anunciado que Deus reuniria novamente as 12 tribos. Portanto, quando Tiago chama seus leitores de as 12 tribos, é como se ele estivesse dizendo, olha, vocês são o verdadeiro povo de Deus que Deus está reunindo nesses últimos dias. Ele estava indicando que Deus estava cumprindo neles as suas promessas. E o termo dispersão era um termo para indicar qualquer lugar fora da Palestina, onde o povo judeu havia chegado. Então, o judeu fora da Palestina é o judeu que foi espalhado, o judeu da dispersão. Poderíamos ler aqui as 12 tribos que estão espalhadas pelo mundo. Isso seria um bom entendimento sobre o que ele quer dizer aqui. Agora, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, nós também lemos sobre a dispersão. Mas lá, quando Pedro fala sobre a dispersão, ele está pensando em cristãos, judeus e gentios. Mas aqui, em Tiago, as evidências apontam para o fato de que ele está escrevendo principalmente, ou talvez exclusivamente, para cristãos judeus que foram dispersos como resultado da perseguição. A carta que Tiago escreveu é datada pelos estudiosos em meados do ano 40.
Então ela provavelmente está entre os primeiros livros do Novo Testamento, se essa informação estiver correta. Então é possível que essa situação se referisse àquela primeira perseguição mencionada, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 11, capítulo 12. Por exemplo, no capítulo 11, versículo 19, diz: então, falando dos cristãos de Jerusalém, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Então, judeus de Jerusalém saíram de Jerusalém por causa da perseguição, a partir da perseguição levantada contra Estevão, e se espalharam por outras partes. Então podemos concluir que Tiago não está escrevendo a uma igreja em particular. E é por isso que geralmente dizemos sobre a carta de Tiago, Epístola Universal de Tiago. Ou seja, porque ele não escreveu para uma igreja em particular, mas a igrejas de uma certa região. E para ser mais específico, essas igrejas eram igrejas compostas por cristãos judeus que haviam sido espalhados por causa de perseguição. Isso parece indicar, lembrando que Tiago era um dos pastores em Jerusalém, que se não todas as pessoas que leram a carta, pelo menos uma grande parte das pessoas que leram essa carta, tinham sido pessoas que estiveram debaixo do pastoreio de Tiago em Jerusalém, que com a perseguição saíram de Jerusalém e agora estavam distantes, sofrendo as perseguições. E Tiago escreve de forma pastoral a esses irmãos. Ele lida com situações concretas que os seus leitores estavam passando, provações, necessidade de sabedoria, questões ligadas à pobreza e etc. E quando olhamos para isso, poderíamos dizer: o que nós poderíamos esperar de um pastor que se apresenta como servo de Deus e de Jesus Cristo? Que ele mostrasse cuidado pastoral para com as ovelhas de Cristo, mesmo quando elas não estão mais na sua cidade, Jerusalém, quando elas foram dispersas. Uma vez que ele não podia falar pessoalmente para elas, ele escreve esta carta para falar brevemente sobre alguns pontos que ele considerou que elas precisavam entender. Isso explica, então, por que Tiago não precisou se apresentar. Porque ele está escrevendo para pessoas que o conheciam, pelo menos a maioria. Explica também por que, quando lemos a carta, percebemos que Tiago é muito direto. Também explica por que, quando lemos a carta, percebemos que a carta está cheia de imperativos, ordens. Porque é um pastor falando em nome de Cristo, orientando as ovelhas que estavam sob seu encargo. Esse pastor, então, está aqui na carta, admoestando essas pessoas sobre como viver como cristãos em meio às perseguições. Eles fugiram, e ele está dizendo: bom, vocês fugiram, estão debaixo de perseguição, eis como vocês devem viver sob perseguição. E no fim do seu prefácio, Tiago utiliza um termo muito comum nas cartas gregas daquela época: saudações. Esse termo vem de um verbo grego que significa alegrar. E poderia ser traduzido como salve, alegrai-vos, ou então saudações a vocês. Essa saudação mais simples, bem como o próprio conteúdo da carta, segundo os estudiosos, indicam que certamente essa está entre as primeiras cartas. Não havia ainda uma estrutura estabelecida e por isso ela é tão simples. Cientes disso, agora vamos pensar sobre as implicações do que nós acabamos de aprender. Irmãos, Deus coloca sobre seus servos, os oficiais da igreja, um peso que só quem recebe o ofício pode compreender realmente esse peso. Um peso que envolve a preocupação pela vida de outras pessoas. As necessidades pastorais daqueles cristãos judeus, longe de Jerusalém, impeliram Tiago a escrever esta carta. Ele estava preocupado com essas pessoas. Dessa forma, então, percebemos
o meio através do qual Deus não só providenciou consolo para aqueles irmãos sob perseguição, mas também providenciou correção e encorajamento àquelas pessoas. Deus fez isso, Deus ajudou aquelas pessoas perseguidas usando o seu servo para escrever a elas em nome de Cristo. E aqui, então, é interessante observar uma informação muito elucidativa. Tiago menciona o Senhor Jesus Cristo em toda a sua carta apenas 2 vezes. A primeira é aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A segunda é no capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Em toda a sua carta, apenas 2 menções ao Senhor Jesus Cristo. Mas há uma outra coisa. É que se você estudar a carta com seriedade e ao mesmo tempo ler os evangelhos, aquilo que Cristo ensinou, você vai perceber que há paralelos entre aquilo que Cristo disse lá nos evangelhos e aquilo que Tiago está dizendo aqui. Alguns estudiosos têm feito várias listas indicando esses paralelos entre o que Cristo disse nos evangelhos e o que Tiago está repetindo aqui, com pequenas diferenças nas suas palavras. Portanto, alguém nos tempos de nos tempos de Tiago, que lesse a carta e que tivesse ouvido também o ensino de Cristo, poderia, por assim dizer, sentir nessa carta, com tão poucas referências a Cristo, sentiria nas palavras de Tiago o perfume do próprio Cristo. Ouviria através das palavras de Tiago as palavras do próprio Cristo. Elas perceberiam, pelas palavras que Tiago está usando, que as palavras de Tiago apenas ecoam as palavras do Supremo Pastor. Elas perceberiam que através daquele servo, que era pastor dessas pessoas, que lhes escrevia de longe, o Supremo Pastor estava cuidando de suas ovelhas através do seu servo. Amados irmãos, em nossos dias também Deus nos consola, Deus nos instrui, Deus nos corrige e encoraja através de seus servos, especialmente através da pregação, através do ministério da palavra. E quando esses servos são realmente ministros, servos da palavra de Deus, podemos ouvir, através das vozes fracas e frágeis desses homens, ouvir uma outra voz que é poderosa e infalível. A voz de Cristo Jesus cuidando de nós. Mais uma vez, então, podemos nos perguntar: quem é realmente importante? E a resposta que aparece nesse pequeno versículo é esta: importante mesmo é Cristo. Importante mesmo é o Supremo Pastor que cuida de nós. Esse versículo 1 da carta de Tiago é uma lembrança. E se você não puder pegar muitas das informações sobre data, sobre estrutura, sobre estudiosos, pegue esta. A pequeno prefácio que inicia esta carta é, acima de tudo, uma lembrança, um indicativo de que Cristo, Supremo Pastor, cuida das suas ovelhas. Quantas vezes você vem até o culto com preocupações, com dores, às vezes sobre provação, e talvez você já tenha tido essa experiência. Você chega com um coração perturbado e, de repente, parece que o pregador está lendo o seu coração. Ele começa a falar algumas coisas que você cogitou durante a semana. E você percebe que é como se a mensagem tivesse sido preparada somente para você.
Como isso é possível? Porque o pregador é apenas um servo. Ele é um homem limitado e por vezes fraco. Mas se ele não está falando de si mesmo, se ele está falando como servo do Supremo Pastor, é a voz do Supremo Pastor que você ouvirá. E o Supremo Pastor não falha, ele não erra, ele não esquece, ele não enfraquece. Cristo, então, estava cuidando de suas ovelhas dispersas por meio da carta de Tiago, seu servo. E hoje ainda, Cristo continua cuidando de nós por meio da pregação, da instrução e do trabalho pastoral. Quando isso acontece, quando você percebe que Cristo está usando os seus servos para o seu benefício, você pode ter a certeza de que você está numa igreja de Cristo. Quando você ouve a fiel pregação da palavra, você pode ter certeza disso. Quando você recebe o pastoreio, ainda que de um homem fraco, mas que está remetendo a Cristo, você pode ter certeza disso. E é o próprio Espírito Santo quem confirma em seu coração: você é um filho de Deus e que Cristo não se esquece de você. Que Cristo é seu supremo pastor. Que mesmo que esse pastor que cuida de você hoje, em particular, morra amanhã, isso não muda o amor de Cristo por você. Não muda o cuidado dele por você. Ele continua cuidando de você. Ele usará outros servos, mas ele continuará sendo o mesmo. Mas há algo mais que nós devemos saber. Que quando Cristo chama um homem para servir como oficial da igreja, ele coloca sobre esse homem um peso. O homem a quem Cristo chama deve velar sobre a vida dos seus irmãos. Ele sabe que terá que prestar contas diante de Deus. Portanto, o ministro, os presbíteros e os diáconos sempre devem sentir esse peso. Algo como o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 11, 28 e 29. Ele diz: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me inflame? Isso é verdade a respeito de todos os pastores fiéis. Então os oficiais, como servos de Cristo, devem sentir esse peso. Agora, uma implicação para a igreja é que a igreja, entendendo isso, deve orar por seus oficiais. Devem ser pacientes. Devem ajudar. Em vez de a igreja, vendo os defeitos dos seus pastores, seguirem pelo caminho das críticas, das murmurações, devem oferecer apoio e oração. Lembrem-se das palavras de Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Portanto, irmãos, glorifiquemos a Cristo, o Supremo Pastor, que chama homens para seu serviço, homens por meio de quem ele cuida e preserva a sua igreja. Esses homens são apenas servos, que devem cumprir com fidelidade o seu ofício. Mas mesmo que esses homens falhem, lembre-se isso: Cristo nunca falhará. Você pode ir para onde for, Cristo está de olho em você. Cristo está cuidando de você. Você nunca será abandonado por Cristo por Cristo. E a vontade dele a seu respeito será cumprida. Isso não é maravilhoso? Isso é extremamente maravilhoso. Isso é extremamente reconfortante e consolador. Nessa pequena abertura, portanto, da carta, com palavras bem simples, brilha de maneira preciosa, como uma joia, essa preciosa verdade.
Temos um Supremo Pastor. Estamos seguros. Ele cuida de nós. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.